De Platão, excerto do Diálogo Banquete, ao som de Clair de Lune de Debussy. Exercitou-se ele comigo e comigo lutou muitas vezes, sem que ninguém nos presenciasse. E que devo dizer, nada me adiantava. Como por nenhum desses caminhos eu tivesse resultado, decidi que devia atacar-me ao homem à força e não largá-lo, uma vez que eu estava com a mão na obra, mas logo saber de que é que se tratava. Convido então a jantar comigo, exatamente como um amante armando cilada ao bem-amado. E nem nisso também ele me atendeu logo, mas na verdade com o tempo deixou-se convencer. Quando, porém, veio a primeira vez depois do jantar, queria partir. Eu então, envergonhado, larguei-o, mas repeti a cilada, e depois que ele estava jantado, eu me pus a conversar com ele noite adentro, ininterruptamente. E quando quis partir, observando-lhe que era tarde, obriguei-o a ficar. Ele descansava então no leito vizinho ao meu, no mesmo em que jantara. E ninguém mais no compartimento ia dormir senão nós. Bem, até esse ponto do meu discurso, ficaria bem fazê-lo a quem quer que seja. Mas o que a partir daqui se segue? Vós não me teríeis ouvido dizer, se primeiramente, como diz o ditado, novinhos sem as crianças ou com elas, não estivesse a verdade. E depois, obscurecer um ato excepcionalmente brilhante de Sócrates, quando se saiu a elogiá-lo, parece-me injusto. E ainda mais, o estado do que foi mordido pela víbora é também o meu. Com efeito, dizem que quem sofreu tal acidente não quer dizer como foi, senão aos que foram mordidos. Por serem os únicos, dizem eles que a compreendem e desculpam de tudo que ousou fazer e dizer sob o efeito da dor. Eu, então, mordido por algo mais doloroso e no ponto mais penoso em que se passa ser mordido, pois foi no coração ou na alma, ou no que quer que se deva chamá-lo, que fui golpeado e mordido pelos discursos filosóficos, que têm mais virulência que a víbora quando pegam de um jovem espírito não sem dotes, e que tudo fazem cometer e dizer tudo. E vendo, por outro lado, os Fedros, Agatãos, Erixímacos, os Pausânias, os Aristodemos e os Aristófanes, e o próprio Sócrates, é preciso mencioná-lo. E quantos mais, todos vós, com efeito, participastes em comum do delírio filosófico e dos seus transportes báquicos. E por isso, todos ireis ouvir-me, pois haveis de desculpar-me do que então fiz e do que agora digo. Os domésticos, e se mais alguém há profano e inculto, que apliquem aos seus ouvidos portas bem espessas, como com efeito, senhores, a lâmpada se apagara e os servos estavam fora. Decidi que não devia fazer nenhum floreado com ele, mas francamente dizer-lhe o que eu pensava. E assim o interpelei depois de sacudi-lo.
Sócrates, estás dormindo? Absolutamente, respondeu-me. Sabes então qual é a minha decisão? Qual é exatamente? Tornou-me. Tu me pareces, disse-lhe eu, ser um amante digno de mim, o único. E te mostras hesitante em declarar-me. Eu, porém, é assim que me sinto. Inteiramente estúpido, eu acho não te aquecer. Não só nisso, como também em algum caso em que precisasses ou de minha fortuna ou dos meus amigos. A mim, com efeito, nada me é mais digno de respeito do que o tornar-me eu o melhor possível. E para isso creio que nenhum auxiliar me é mais importante do que tu. Assim é que eu a um tal homem, recusando meus favores, muito mais me envergonharia diante da gente ajuizada, do que se os concedesse diante da multidão irrefletida. E este homem, depois de ouvir-me, com a perfeita ironia que é bem sua, e do seu hábito retrucou-me. Caro Alcibíades, é bem provável que realmente não sejas um vulgar, se chega a ser verdade a que dizes a meu respeito. E se há em mim algum poder pelo qual tu te poderias tornar melhor, sim, uma irresistível beleza verias em mim, e totalmente diferente da formosura que há em ti. Se então, ao contemplá-la, tentas compartilhá-la comigo e trocar beleza por beleza, não é em pouco que pensas me levar vantagens, mas ao contrário, em lugar da aparência, é a realidade do que é belo que tentas adquirir. E realmente é ouro por cobre que pensas trocar. No entanto, ditoso amigo, examina melhor. Não te passe despercebido que nada sou. Em verdade, a visão do pensamento começa a enxergar com agudeza, quando a dos olhos tende a perder a sua força. Tu, porém, estás ainda longe disso. E eu, depois de ouvi-lo, quanto ao que é de minha parte, eis aí, nada do que está dito é diferente do que penso. Tu, porém, decide de acordo com o que julgares ser o melhor para ti e para mim. Bem, tornou ele, nisso sim tens razão. Daqui por diante, com efeito, decidiremos fazer a respeito disso como do mais, o que a nós dois parecer melhor. Eu então, depois do que vi e disse, e que como flechas deixei escapar, imaginei o ferido. E assim que eu me ergui, sem ter-lhe permitido dizer-me nada mais, vesti essa minha túnica, pois era inverno. Estendi-me por sob a manta deste homem, e abraçado com estas duas mãos a este ser verdadeiramente divino e admirável, fiquei deitado a noite toda. Nem também isso, ó Sócrates, irás dizer que eu estou falseando. Ora, não obstante tais esforços meus, tanto mais este homem cresceu e desprezou minha juventude, ludibriou-a, insultou-a, e justamente naquilo é que eu pensava ser alguma coisa, senhor e juiz. Sois com efeito juízes da sobranceria de Sócrates, pois ficais sabendo pelos deuses e pelas deusas, quando me levantei com Sócrates, foi após um sono em nada mais extraordinário
do que se eu tivesse dormido com meu pai ou um irmão mais velho. Ora bem, depois disso, que disposição de espírito pensais que eu tinha a julgar-me vilipendiado, a admirar o caráter deste homem, sua temperança e coragem, eu que tinha encontrado um homem, tal como jamais julgava poderia encontrar, em sabedoria e fortaleza. Assim, nem eu podia irritar-me e privar-me de sua companhia, nem sabia como atraí-lo. Bem sabia eu com efeito que ao dinheiro era ele de qualquer modo muito mais invulnerável do que Ajax ao ferro. E na única coisa em que eu imaginava ele se deixaria aprender, ei-lo que me havia escapado. Embaraçava-me então e escravizado pelo homem, como ninguém mais por nenhum outro, eu rodava à toa. Tudo isso tinha se sucedido anteriormente. Depois, ocorreu-nos fazer em comum uma expedição em Potideia, e éramos ali companheiros de mesa. Antes de tudo, nas fadigas, não só a mim me superava, mas a todos os outros, quando isolados em algum ponto. Como é comum numa expedição, éramos forçados a jejuar, nada eram os outros para resistir. E, por outro lado, nas fartas refeições, era o único a ser capaz de aproveitá-las em tudo mais. Sobretudo quando, embora se recusasse, era forçado a beber, que a todos vencia. E o que é mais espantoso de tudo é que Sócrates, embriagado, nenhum homem há que o tenha visto. E disso, parece-me, logo teremos a prova. Também quanto à resistência ao inverno, terríveis são os invernos ali. Entre outras façanhas extraordinárias que fazia, uma vez, durante uma geada das mais terríveis, quando todos ou evitavam sair ou se alguém saía, era envolta em quanta roupagem estranha e amarrados os pés em feltros e peles de carneiro. Este homem, em tais circunstâncias, saía com uma manta do mesmo tipo que antes costumava trazer, e descalço sobre o gelo marchava mais à vontade que os outros calçados, enquanto que os soldados o olhavam de soslaio, como se o suspeitassem de estar troçando deles. Quanto a estes fatos, ei-los aí, mas também o seguinte: como o fez e suportou um bravo lá na expedição certa vez, merece ser ouvido. Concentrado numa reflexão, logo se detivera desde a madrugada a examinar uma ideia, e como esta não lhe vinha sem se aborrecer, ele se conservara de pé a procurá-la. Já era meio-dia, os homens estavam no observando, e cheios de admiração diziam uns aos outros: Sócrates, desde a madrugada, está de pé, ocupado em suas reflexões. Por fim, alguns dos jônicos, quando já era de tarde, depois de terem jantado, pois era então o estio, trouxeram para fora os seus leitos, e ao mesmo tempo que iam dormir na fresca, observavam-no a ver se também à noite ele passaria de pé. E ele ficou de pé até que veio a aurora e o sol se ergueu. A seguir foi embora depois de fazer uma prece ao sol. Se quereis saber nos combates, pois isto é bem justo que se lhe leve em conta. Quando se deu a batalha pela qual chegaram mesmo a me condecorar os generais,
Nenhum outro homem me salvou senão este, que não quis abandonar-me ferido e até minhas armas salvou consigo. Eu então, ó Sócrates, insisti com os generais para que te conferissem essa honra. E isso não vais me censurar, nem irás dizer que estou falseando. Todavia, quando já os generais consideravam minha posição e desejavam conceder-me a insigne honra, tu mesmo foste mais solícito que os generais, para que fosse eu e não tu que a recebesse. E também, ó senhores, valia a pena observar Sócrates, quando de Delião batia em retirada o exército. Por acaso fiquei ao seu lado a cavalo, enquanto ele ia com as suas armas de hoplita. Ora, ele se retirava quando já tinha debandado os nossos homens ao lado de Lac. Acerco-me deles e logo que os vejo exorto-os à coragem, dizendo-lhes que os não abandonaria. Foi aí que, melhor que em Potideia, eu observei Sócrates, pois o meu perigo era menor por estar eu a cavalo. Primeiramente, quanto ele superava Laques, em domínio de si, e depois parecia-me, ó Aristófanes, segundo aquela tua expressão, que também lá como aqui ele se locomovia, impondo-se e olhando de través, calmamente examinando de um lado e de outro os amigos e os inimigos, deixando bem claro a todos, mesmo à distância, que se alguém tocasse nesse homem, bem vigorosamente ele se defenderia. Eis porque com segurança se retirava ele e o seu companheiro, pois quase que nos que assim se comportam na guerra, nem se toca, mas é aos que fogem em desordem que se persegue. Muitas outras virtudes, certamente, poderia alguém louvar em Sócrates, e admiráveis. Todavia, das demais atividades, talvez também a respeito de alguns outros, se pudesse dizer outro tanto. O fato, porém, de a nenhum homem assemelhar-se a ele, antigo ou moderno, eis o que é digno de toda admiração. Com efeito, qual foi Aquiles tal poder-se-ia imaginar, Brasidas e outros e inversamente? Qual foi Péricles tal Nestor e Antenor, sem falar de outros e todos os demais? Por esses exemplos se poderia comparar. O que, porém, é este homem aqui? O que há de desconcertante em sua pessoa e em suas palavras? Nem de perto se poderia encontrar um semelhante, quer se procure entre os modernos, quer entre os antigos, a não ser que se lhe faça a comparação com os que eu estou dizendo, não com nenhum homem, mas com os silenos e os sátiros, e não só de sua pessoa como de suas palavras. Na verdade, foi este, sem dúvida, um ponto em que em minhas palavras eu deixei passar que também os seus discursos são muito semelhantes aos silenos que se entreabrem. A quem quisesse ouvir os discursos de Sócrates, pareceriam eles inteiramente ridículos à primeira vez. Tais são os nomes e frases de que por fora se revestem eles, como de uma pele de sátiro insolente. Pois ele fala de bestas de carga, de ferreiros, de sapateiros, de correeiros. E sempre parece com as mesmas palavras dizer as mesmas coisas, a ponto de qualquer inexperiente ou imbecil zombar de seus discursos.
Quem, porém, hoje viu entreabrir-se e em seu interior penetra, primeiramente descobrirá que no fundo são os únicos que têm inteligência, e depois que são o quanto possível divinos, e os que o maior número contém de imagens de virtude, e o mais possível se orientam, ou melhor, em tudo se orientam para o que convém ter em mira. Quando se procura ser um distinto e honrado cidadão, eis aí, senhores, o que em Sócrates eu louvo. Quanto ao que, pelo contrário, lhe recrimino, eu opus de permeio e disse os insultos que ele me fez. E, na verdade, não foi só comigo que ele os fez, mas com Carmides, o filho de Glauco, com Eutidemo de Diocles e com muitíssimos outros, os quais ele engana fazendo-se de amoroso, enquanto é antes na posição de bem-amado que ele mesmo fica, em vez de amante. E é nisso que te previno, ó Agatão, para não te deixares enganar por este homem, e por nossas experiências ensinado te preservares e não fazeres como o bobo do provérbio, que só depois de sofrer aprende. Depois destas palavras de Alcibíades, houve risos por sua franqueza, que parecia ele ainda estar amoroso de Sócrates. Sócrates então disse-lhe: Tu me pareces, ó Alcibíades, estar em teu domínio, pois de outro modo não te porias assim tão destramente fazendo rodeios, a dissimular o motivo por que falaste, como que falando acessoriamente, tu o deixaste para o fim, como se tudo o que disseste não tivesse sido em vista disso, de me indispor com Agatão, na ideia de que eu devo amar-te e a nenhum outro, e que Agatão é por ti que deve ser amado, e por nenhum outro, mas não me escapaste. Ao contrário, esse teu drama de sátiros e de silenos ficou transparente. Pois bem, caro Agatão, que nada mais haja para ele, e faze com que comigo ninguém te indisponha. Agatão respondeu: De fato, ó Sócrates, é muito provável que estejas dizendo a verdade. E a prova é a maneira como justamente ele se recostou aqui no meio entre mim e ti, para nos afastar um do outro. Nada mais ele terá então. Eu virarei para o teu lado e me recostarei. Muito bem, disse Sócrates, reclina-te aqui logo abaixo de mim. Ó Zeus, que tratamento recebo ainda desse homem? Acha ele que em tudo deve levar-me a melhor. Mas, pelo menos, extraordinária criatura, permite que entre nós se acomode Agatão. Impossível, tornou-lhe Sócrates, pois se tu me elogiaste, devo eu, por minha vez, elogiar o que está à minha direita. Ora, se abaixo de ti ficar Agatão, não irá ele, por acaso, fazer-me um novo elogio, antes de, pelo contrário, ser por mim elogiado? Deixa, divino amigo, e não invejes ao jovem o meu elogio, pois é grande o meu desejo de elogiá-lo. Evoé, exclamou Agatão, Alcibíades, não há meio de aqui eu ficar. Ao contrário, antes de tudo eu mudarei de lugar, a fim de ser por Sócrates elogiado. Eis aí, comentou Alcibíades, a cena de costume.
Sócrates presente, impossível a um outro conquistar os belos. Ainda agora, como ele soube facilmente encontrar uma palavra persuasiva, e com o que este belo se vai pôr ao seu lado. Agatão levanta-se assim para ir deitar-se ao lado de Sócrates. Súbito, porém, uns foliões em numeroso grupo chegam à porta e, tendo-a encontrado aberta com a saída de alguém, irrompem eles pela frente em direção dos convivas, tomando assento nos leitos. Um tumulto enche todo o recinto e sem mais nenhuma ordem, é-se forçado a beber vinho em demasia. Erixímaco, Fedro e alguns outros, disse Aristodemo, retiram-se e partem. A ele, porém, o sono pegou e dormiu muitíssimo, que estavam longas as noites. Acordou de dia quando já cantavam os galos, e acordado viu que os outros ou dormiam ou estavam ausentes. Agatão, porém, Aristófanes e Sócrates eram os únicos que ainda estavam despertos, e bebiam de uma grande taça que passavam da esquerda para a direita. Sócrates conversava com eles. Dos pormenores da conversa disse Aristodemo que não se lembrava, pois não assistira ao começo e ainda estava sonolento. Em resumo, porém, disse ele, forçava-os Sócrates a admitir que é de um mesmo homem o saber fazer uma comédia e uma tragédia, e que aquele que com arte é um poeta trágico é também um poeta cômico. Forçados a isso e sem o seguir com muito rigor, eles cochilavam. E primeiro adormeceu Aristófanes, e quando já se fazia dia, Agatão. Sócrates, então, depois de acomodá-los ao leito, levantou-se e partiu. Aristodemo, como costumava, acompanhou. Chegado ao Liceu, ele asseou-se e, como em qualquer outra ocasião, passou o dia inteiro, depois do que à tarde foi repousar em casa.